grande para nós. Estamos aqui passar o dia aqui hoje, uma bênção. Jovens de Iuata, jovens de Kakigawa, jovens de Takaoka, unidos em Cristo para poder falar do amor de Jesus Cristo. Então é um presente que Deus está nos concedendo. O pastor Gideão, que está aqui responsável pelo trabalho, nossa irmã missionária Clarice, vem vindo para cá nos finais de semana. O irmão Luiz e a irmã Luísa nos receberam no seu lar e Deus abriu a porta deste local para nós estarmos cultuando. E conosco está hoje o nosso amigo convidado pelo irmão Luiz, o senhor Osaki, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E se isso é verdade, podemos dizer amém? Amém! Amém. Glória a Deus! É um presente que Deus nos dá, e todo o desenvolvimento do culto está sendo voltado para a língua japonesa, e o Espírito de Deus está se movendo, a presença de Deus está neste lugar, Deus está falando ao nosso coração, e através da palavra Deus abençoará muito mais o nosso coração, amém? Então nós vamos orar com o pastor Gideão, e logo após o presbítero Reinaldo estará ministrando a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, em teu nome, Senhor, eu apresento teu filho, o presbítero Reinaldo, Senhor, e vai ministrar a tua palavra. Meu Deus, seja com ele agora, Senhor, seja conosco, para que possamos, Senhor Jesus, meu Deus, abrir os nossos corações, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Meu Deus, eu sei que enquanto está chovendo lá fora, aqui está sendo chuva de bênção. Meu Deus, fala conosco, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, motivo de alegria estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus para adorar a Deus. Tivemos um dia de bênção, onde nós podemos estar obedecendo o nosso Senhor Jesus, indo pregando a palavra. Irmãos, eu creio pela fé, irmãos, que muitos frutos ainda serão colhidos desse trabalho. Pode ser que neste dia de hoje nós saímos como semeadores, mas tenho certeza que o Senhor enviará os ceifeiros e muita coisa maravilhosa o Senhor vai fazer neste lugar. Irmãos, por bondade, abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 11, versículo 28, versículo 29. Eu vou procurar ser breve nas minhas palavras, mas tenho certeza que o Senhor há de ministrar ao nosso coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e o versículo de número 29. Se você encontrou, pode responder dizendo amém. 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 Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Então, graças a Deus, irmãos, pode tomar o vosso assento, amém? Então, glória a Deus. Irmãos, antes de nós começarmos aqui a compartilhar algo da parte do Senhor, quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Edivaldo. Deus abençoe o pastor. A confiança que o pastor tem disposto a nós, pastor Gideão também. Deus abençoe o pastor, a família do pastor, o irmão Luiz, a nossa irmã Luísa. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? A todos os irmãos que estão aqui, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos com o nosso corpo físico cansado, irmãos, mas como
Pastor que falou de manhã, né, pastor? O corpo cansado, mas a alma está fervendo. Foi o pastor que falou essa palavra? Eu não me recordo se foi o pastor, se foi algum irmão que falou, mas disse: o nosso corpo está cansado, mas a nossa alma está fervendo na presença do Senhor. Isto é uma verdade, irmãos. Isto é uma verdade tremenda. O nosso corpo físico sente cansaço, sim, mas a nossa alma se alegra na presença do nosso Deus. Irmãos, e o texto que nós lemos é um texto tão tremendo, irmãos. Um texto tão maravilhoso, que diz alguém que este é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, e que todo cristão deveria saber ele de cor e salteado, porque nele nós encontramos tanto encorajamento da parte do Senhor, em tantos momentos da nossa vida, porque é um texto que nos traz grande consolo da parte do Senhor. Quando nós encontramos Jesus dizendo estas palavras, nós podemos enxergar o tamanho do amor de Deus pela sua criatura, o tamanho do amor de Deus por aqueles que Ele criou. Isto porque nós encontramos Jesus dizendo: vinde a mim. E todos nós sabemos que Deus, quando Ele fez o ser humano, Deus havia estabelecido uma forma de vida para este ser humano. Deus havia estabelecido um padrão de vida para o homem. Mas o homem, de maneira consciente, decidiu desobedecer a Deus e deixando o padrão de vida que Deus havia estabelecido para ele. E nós sabemos que nós temos no céu um Deus que é santo. Toda a Bíblia anuncia a santidade do Senhor. E este ser humano que foi feito por Deus decidiu desobedecer ao Senhor. E a desobediência do homem para com Deus é pecado. Pecar contra Deus é desobedecer a Deus, é transgredir a vontade de Deus, é negligenciar o buscar a conhecer a Deus. Isto é errar o alvo, isto é pecado. E todas as vezes que nós pecamos, os nossos pecados torna-se uma ofensa contra Deus, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou, e o nosso Deus, Ele é santo. E quando nós paramos para olhar pelos relatos da Bíblia Sagrada, e pelo que nós presenciamos em muitas pessoas, nós mesmo, antes de conhecer a Cristo, muitos de nós vivenciamos tantas coisas. Nós podemos perceber que quando o homem ele decidiu deixar o caminho que Deus havia estabelecido para ele e escolher o seu próprio caminho, um caminho de desobediência, o homem então entrou num caminho de autodestruição. O ser humano começou a se destruir com seus pecados. O pecado do homem está destruindo o homem. O pecado está destruindo o ser humano. Quantas pessoas não estão sendo destruídas porque estão vivendo uma vida completamente diferente daquilo que Deus havia estabelecido para ele viver? Quantas pessoas não estão à ruína porque estão vivendo distante do padrão que Deus estabeleceu para o homem? Quantas pessoas hoje, irmãos, não estão com a sua vida arruinada? Quantas famílias não estão sendo destruídas? Quantos lares não estão sendo arruinados porque não quiseram saber, não quiseram conhecer e simplesmente negligenciaram e deixaram os caminhos que Deus havia estabelecido para o homem.
e vivendo neste caminho de autodestruição, o ser humano então está com seus pecados afrontando a justiça de Deus, porque a justiça de Deus está exigindo a punição do pecado do homem. Mas é tão lindo quando nós encontramos esse texto na Bíblia Sagrada. Nós podemos então ver o amor de Deus pelo homem, porque Jesus, ele veio a este mundo, e sendo ele o Criador, nós encontramos Jesus vindo a este mundo que foi formado pelas suas mãos, e Jesus vindo ao encontro do homem que foi formado pelas suas mãos, e Jesus que estabeleceu um padrão de vida para o homem, e o homem negligenciou este padrão de vida, entrou num caminho de autodestruição. Nós vemos que Jesus, ele veio convidar a este homem. Jesus veio convidar este homem para tornar a ele, para voltar-se a ele. Irmãos, é tão tremendo, irmãos, porque foi o homem que decidiu desobedecer a Deus. Foi o homem que decidiu afastar-se do Senhor. Mas nós encontramos Jesus vindo e convidando o homem. Aleluia. Nós encontramos Jesus vindo e convidando o homem para vir a Ele. Glória a Deus. Quando nós lemos Jesus dizendo, vinde a mim, Jesus muito bem poderia ter dito ao homem, apartai-vos de mim. Porque ele havia feito o homem para a glória do seu nome, estabelecido um padrão de vida para o homem deixou este padrão de vida, entrou num caminho de autodestruição, e Deus nos céus, olhando o homem se autodestruindo, irmãos, Deus teve compaixão em seu coração pela miséria e pela necessidade do homem. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus, quando vem a este mundo, Jesus, ele vem anunciando aos homens, vinde a mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E este é um convite de Jesus universal. É um convite feito a todos os homens. É um convite feito a todos os povos. E nós encontramos Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Em outras palavras, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que nós encontramos hoje em dia são pessoas que estão com a sua vida tão arruinada, porque deixou de lado o padrão que Deus havia estabelecido. E este homem hoje corre de um lado para o outro, procurando uma forma de tentar de alguma maneira saciar a sua alma, que não sabendo ele, mas está clamando pelo Senhor. É verdade. E este homem procurando um meio de tentar saciar esta sede que está na sua alma, entra nos caminhos para tentar satisfazer-se a sua alma, e nós encontramos tantas histórias de pessoas tentando se saciar através do álcool, através das drogas, através da prostituição, através de religiões, mas não tem levado este homem a lugar nenhum. E nós encontramos então pessoas que estão cansadas de viver. Pessoas que já estão cansadas de viver. Cansadas de sofrer. Pessoas que estão cansadas de tantas desilusões. Pessoas que estão cansadas
de tanto sofrimento. Pessoas que estão cansadas de tanto sofrer. Porque uma vez que o homem se afasta do Senhor, o homem não consegue ter paz na sua alma. O ser humano distante de Deus, ele é um desassossegado. E são muitos aqueles que estão cansados, irmãos. Cansados de viver uma vida sem sentido. Uma vida sem direção. E por mais que tenha tentado se satisfazer em meios a tantas coisas, não tem conseguido satisfazer o desejo da sua alma, porque existe na alma do homem um espaço que está reservado só para o Senhor. Aleluia. E é somente o Senhor que pode satisfazer a alma do homem. É somente Jesus que pode satisfazer a alma deste homem. Então Jesus, ele veio convidando o ser humano: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Está cansado de sofrer? Está cansado de sofrer? Está cansado de encontrar ou tentar encontrar uma solução para a vida, um sentido para a vida? Busca uma resposta para tentar encontrar a solução, um sentido para a sua vida, mas não tem encontrado? Está cansado de viver desta forma, uma vida sem sentido? Jesus está te convidando nesta noite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, aleluia. E o amor do nosso Deus, ele é tão grande, irmãos, que não importa o estado que se encontra o ser humano, pode estar mergulhado no mais profundo abismo, quando este homem resolve voltar-se para Deus, Deus atenta para a miséria daquele homem. É verdade. Aleluia. Não importa o estado que está aquele homem, quando ele decide voltar-se para Deus, Deus, ele atenta para a necessidade daquela alma. Existiu uma pessoa que eu conheço, que experimentou tantas coisas na sua vida. Experimentou a sensação de andar armado, praticar assaltos, usar drogas e fazer tantas outras coisas. Mas chegou um dia na vida dessa pessoa que ele estava cansado de viver daquela forma. Havia um vazio dentro daquela alma. Havia uma tristeza dentro daquela alma, e os pecados daquela pessoa estavam matando ele. Ele não conseguia mais viver daquela forma. Então um dia aquela pessoa se prostrou diante do Senhor. E a oração daquela pessoa foi: Deus, eu conheço o que é estar sob o efeito de drogas. Eu conheço o que é andar armado. Eu conheço a sensação de sair praticar assaltos. Mas eu não conheço o que é viver debaixo do teu amor. Se um dia alguém me perguntar o que é viver debaixo do amor de Deus, eu não sei explicar, porque eu não conheço. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha vida, então atenta para a necessidade da minha alma. E o Senhor ouviu a oração daquele moço. E Deus enviou a tua salvação àquele moço. E aquele moço é esse que hoje vos prega. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E todas as vezes que um homem que está com a sua vida arruinada, ele procurar socorro em Deus, ele vai encontrar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus está ainda hoje de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um dia eu vi um testemunho de uma pessoa que também viveu uma vida tão torta. E quando entrou dentro da igreja, ouviu a pregação, aquela pessoa foi quebrantada lá no fundo da igreja. Foi feito o apelo para quem queria aceitar Jesus. Aquela pessoa estava quebrantada. Então, algumas pessoas convidaram: vamos até a frente. E ele foi até a frente. E quando aquela pessoa chegou até a frente, com seu coração quebrantado em prantos, e o pastor foi orar por aquela pessoa disse para o pastor: pastor, eu sou muito pecador. Eu sou muito pecador. Será que o Senhor me aceita? Será que Jesus, Ele me aceita, sendo eu pecador do jeito que eu sou? Queridos, aquele pastor deu um sorriso para aquele moço, para aquele homem, e disse: o sangue de Jesus, ele purifica a tua vida, e você já é aceito pelo Senhor. Irmão, o ser humano tem muito valor diante de Deus. Glória a Jesus. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós lembramos que Jesus está nos convidando, e este convite é um convite que não cabe somente aos descrentes, cabe também aos crentes, cabe também aos crentes. No mesmo texto que nós lemos, um pouco antes, no capítulo 11 de Mateus, e no versículo 12, Jesus ele diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E nós sabemos que, para nós entrarmos no reino dos céus, diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, nós vamos passar por muitas lutas e tribulações. E quando eu digo que esse convite de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, cabe também aos crentes, é porque durante essa nossa jornada até o céu, em meio a tantas lutas e tribulações que nós enfrentamos, é bem possível que durante essa caminhada muitos de nós nos cansamos. É bem possível que durante essa nossa trajetória, muitos de nós começamos a sentir o cansaço. Começa a sentir um desânimo. Quantos aqui já experimentou um dia o cansaço de ir à igreja? Quantos aqui já experimentou um dia o cansaço de orar? Quantos aqui um dia já experimentou o cansaço de continuar perseverando em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, e você está orando, mas parece que não vem uma solução? Você está clamando, mas parece que não vem uma resposta, e as tuas forças vão indo embora. As tuas forças começam a ir embora. Então você começa a se cansar. Irmãos, tem crente, irmãos, que está cansado dentro da igreja. Para vir a um culto final de semana, vem arrastado para a igreja. Já não tem mais aquela alegria de vir à igreja. Já não tem mais aquele gozo de vir à igreja.
já não tem mais aquele prazer de vir à igreja, porque está cansado de lutar, cansado de perseverar, cansado de caminhar. Parece que a jornada cristã está tão distante que a pessoa está se cansando no meio do caminho. Mas até mesmo para esses crentes que estão dentro da igreja, cansados, desanimados, sobrecarregados, Jesus está convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. E é maravilhoso, irmãos, que nós temos no céu um Deus que nos entende e nos compreende. Podemos sentir o cansaço, que você pode ficar despreocupado que Jesus não vai vir lançar no teu rosto. Porque nós temos no céu um Deus que nos entende. Jesus Cristo nos compreende. É maravilhoso que nós temos no céu um Deus que, quando desceu a essa terra, se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Ele subiu aos céus, continua sendo Deus, mas não deixou de ser homem. Jesus Cristo, homem. Aleluia. E Jesus Cristo, como homem, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Você sente cansaço? Jesus sentiu cansaço. João capítulo 4 diz que Jesus estava caminhando e passando pela cidade samaritana. E quando Jesus passa por uma cidade samaritana, cansado no caminho, Jesus ele assenta junto ao poço de Jacó que havia naquela cidade. Jesus ele se assenta porque sentiu cansaço. Então Jesus ele nos entende, mas se como homem ele sentiu cansaço, como Deus ele brada dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus como homem sentiu as coisas mais naturais que um ser humano sente. Jesus como homem sentiu sede, irmãos. A mesma sede que eu e você sentimos, Jesus já sentiu sede. Porque diz a Bíblia nesse mesmo texto de João, capítulo 4, Jesus sentado naquele poço, veio uma mulher samaritana para tirar água. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, dai-me de beber. Mas se Jesus, como um homem, sentiu sede, como Deus, ele é aquele que bradou dizendo: eis que eu tenho uma água, e a água que eu der se fará naquele que beber uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus como homem, irmãos, sentiu a dor de perder um amigo querido. Diz a Bíblia, João capítulo 11, Jesus quando chegou ao túmulo de Lázaro, Lázaro era um amigo de Jesus. E Lázaro faleceu, morreu. E como homem, diz a Bíblia que Jesus chorou. Mas como Deus, Ele é aquele que bradou dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus. E por isso é maravilhoso a Bíblia nos mostrar Jesus sentindo as coisas mais normais que um ser humano sente, porque isso nos dá uma convicção tão grande que nós temos no céu um Deus que nos compreende, irmãos, de uma forma tão clara, de uma forma tão nítida, que ainda que você com palavras não consiga expressar para Deus os teus sentimentos, mas Jesus ele te entende, Jesus ele te compreende, Jesus ele entende o motivo, a causa e a razão pela qual muitos crentes estão cansando no meio dessa caminhada. E é por isso que Ele está bradando e dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia.
E eu acho maravilhoso, irmãos, que nós temos uma promessa tão linda na Bíblia. Quando sentimos o cansaço da nossa jornada, quando sentimos o cansaço da nossa caminhada, quando nós parecemos que perdemos aquele gosto de frequentar os cultos, parece que aquela nossa vida de oração já não é mais a mesma, parece que a nossa vida da leitura da palavra já não é mais a mesma, aquela fome, aquele apetite, aquele desejo que tínhamos de conhecer a Deus parece que foi embora. E nos encontramos cansados, vindo à igreja arrastado. Os cultos parece que se tornou uma mesmice. Entramos culto e saímos culto e parece que nada muda na nossa vida. Mas se nós atendermos ao convite de Jesus, então somente confiarmos e esperarmos no Senhor, irmãos, nós temos uma promessa tão linda da parte de Deus, que eu não sei se existe alguém aqui nessa noite, é possível que existe alguém aqui que está cansado, está cansado de continuar servindo a Deus. Mas existe uma promessa de Deus tão linda na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 40, versículo 29. Olha o que Deus faz com o cansado, irmão. Olha o que o nosso Deus ele faz com aqueles que estão cansados. E às vezes Satanás ele é tão astuto que nessa caminhada, nesse cansaço, a gente já não ora como devíamos orar, vem para a igreja arrastado, e de repente o adversário da nossa alma, que é um excelente observador, ele nos observa, ele percebe, e logo ele vem lançar na nossa mente: para que você vai à igreja desse jeito? Para que continuar desse jeito? Que tipo de evangelho é esse? Para que continuar assim? Para logo de uma vez. Desiste. Não faz sentido. Isto é o que diz o adversário da nossa alma aos cansados. Mas olha o que a Bíblia diz, o que Deus faz com aqueles que estão cansados. Isaías 40, versículo 29, diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele não despreza o cansado, antes, pelo contrário, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu não sei se nesta caminhada você tem cansado, mas se você tem cansado, nós temos no céu um Deus que é especialista em renovar a força de crente que está cansado. Então, em nome de Jesus Cristo, toma posse desta palavra nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu acho tão tremendo, irmãos, que eu creio que você já sentiu isso. Aleluia. Quando a nossa vida espiritual já não está bem, eu já falei isso uma vez lá na igreja, que nós não estamos orando como devíamos orar, porque a gente sabe, irmãos. Quando você não ora, o Espírito Santo, ele fala contigo, não fala: você não orou, meu filho, vamos orar. E esses dias o irmão na igreja falou algo tão tremendo, que nós pecamos e nos entristecemos, e falou: ainda bem que nos entristecemos,
Porque essa é a tristeza segundo Deus, que é uma tristeza para o arrependimento. E quando nós nos encontramos fraquinho, dando mais vazão à carne do que ao Espírito, semeando mais na carne do que no Espírito, a nossa alma começa a ficar perturbada, irmãos. A nossa alma começa a ficar, a gente fica inquieto. E isto sabe por quê? Porque a nossa alma sabe que aos pouquinhos nós estamos saindo de perto do nosso repouso. A nossa alma, ela sabe que aos pouquinhos nós estamos saindo de perto daquele que pode nos dar descanso. Quando a gente já não está orando como devemos orar, não estamos perseverando, paramos de jejuar, paramos de orar, paramos de nos esforçar para ler a Bíblia, a nossa alma começa a ficar aflita. Isto porque a nossa alma sabe que aos poucos nós estamos saindo de perto do nosso Senhor Jesus. E é somente em Jesus que nós temos repouso, que nós temos descanso para a nossa alma. Aleluia. Deus, aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite Aleluia, aleluia, aleluia. nós possamos Aleluia, aleluia. estarmos sempre atentos a este convite de Jesus. Aleluia. No dia que você sentir cansaço na sua vida espiritual, Jesus te convida: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aleluia. O dia que você disser: estou cansado, não vou para a igreja, vem para a igreja assim mesmo. Estou indo arrastado e uma voz diz na minha mente: o que adianta ir desse jeito? Vem desse jeito mesmo, porque é desse jeito que Jesus vai renovar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Mais vale um crente cansado dentro da igreja do que um crente desassossegado fora da igreja. E o que eu vou falar é algo que tenho certeza, irmãos, a maioria, se não todos, já experimentou. Quantas vezes a gente está cansado mesmo, vem à igreja, senta no fundo da igreja, e de repente começa o culto, e de repente começa alguém a louvar o hino da harpa, e de repente a gente começa a se alegrar. É algo misterioso, a gente não entende, não tem explicação, mas de repente um fervor na nossa alma começa a aquecer dentro de nós, e a gente que veio cansado, a gente volta para casa renovado. Não tínhamos força para orar, voltamos renovado, com vontade de orar, vontade de buscar a Deus. Isto porque o Senhor, Ele renova os cansados, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então descansa no teu Senhor. Vamos nos colocar em pé, eu quero estar terminando esta palavra. Glória a Deus. Glorificado seja teu nome, Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Glorificado Deus. Somente Jesus, somente Ele, irmãos, pode fazer esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Jesus. E é um convite que serve aos descrentes e também aos crentes. E que em nome de Jesus Cristo, você que já encontrou esse descanso no teu Senhor, que você permaneça nesse descanso. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. E se porventura a tua alma está inquieta, meio que perturbada, venha para Jesus, porque Ele quer dar alívio à sua alma. É tão lindo, irmãos, quando o Senhor, Ele transforma uma vida. Eu quero terminar com um breve testemunho, um rápido testemunho. Eu mesmo não sendo, na época Jesus não tinha me salvado ainda no Brasil.
Jesus me salvou aqui no Japão, na igrejinha de Daito, hoje a igreja de Kakegawa. Mas nós temos uns parentes, na verdade são parentes distantes, de sangue, mas a proximidade era tão grande que era parente mesmo. Todo final de semana nós íamos almoçar na casa desses nossos parentes. Era uma família composta pai, mãe, 2 irmãos e uma irmã. Todo domingo nós íamos lá, senão eles vinham na nossa casa. Só que o pai desta família, ele era alcoólatra. E ele era alcoólatra de verdade. O nome dessa minha tia se chamava Maria. E foi muitas vezes, foi diversas as vezes, que batiam-se no portão da casa dela e alguém dizia: "Ó, Dona Maria, seu marido está caído bêbado lá não sei na onde." Muitas vezes, os meus primos tinham vergonha do seu pai. Qual filho que é um pai alcoólatra? Que está caído na rua, andava cambaleando. Mas um dia essa minha tia foi para uma igreja evangélica e ela encontrou descanso para a alma dela. E o que eu achei lindo, irmãos, é que ela perseverou em Cristo. Ela perseverou em Jesus. Ela continuou firme, buscando, firme, crendo. E a minha mãe veio para o Japão. E eu confesso que nós perdemos aquele contato de todo domingo estarmos juntos e já não existia mais esse contato. Até porque minha tia se tornou evangélica. Minha família não era evangélica. E perdemos aquele contato. Morava do outro lado da cidade, eles. Mas depois de muito tempo, tornamos a nos reencontrar. Meu pai decidiu ir lá, vamos lá. Nós foi fazer uma visita. Irmãos, e para surpresa minha, aquele meu tio que andava alcoólatra, caído pelas ruas, a mulher tendo que buscar nas ruas, Jesus entrou naquela casa, através daquela mulher, salvou aquele homem, libertou aquele homem, salvou seus filhos. Um dos seus filhos havia se tornado músico na igreja. E foi tão lindo, irmãos, que no Brasil, isto eu tinha, era novo, menino. E nós costumávamos usar uma expressão para dizer a roupagem dos crentes, que era a roupa dos crentes. Quem já usou essa expressão? Eu já usei essa expressão. Ó, está usando a roupa dos crentes. As irmãs saia, os irmãos, aquela camisa social, aquela calça jeans. Aquele meu tio que andava bêbado, caído, maltrapilho. Quando eu vi, falei, o meu tio está com a roupa dos crentes. E Jesus salvou aquela vida, irmãos. E é isso que Jesus faz. Jesus levou descanso para aquela família. E aquilo foi tão lindo, irmãos, foi tão lindo, que eu glorifico o Senhor. E concernente isso, eu quero só deixar uma palavra ao teu coração. Talvez você é crente, é salvo, mas talvez alguém da sua família ainda não é. Persevera, irmãos, persevera, que Jesus vai levar descanso para aquela alma. Jesus vai levar descanso para aquela vida. Jesus vai trazer paz e repouso para aquela alma, a paz e o repouso que Ele tem para dar ao ser humano. Ele vai alcançar aquela pessoa que você ora, e eu tenho certeza que a obra será feita. Quantos creem nesta palavra? Então nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer só uma oração e já vou estar passando ao nosso pastor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar concernente a essa palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer. Muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador.
porque somente nele, meu Pai, nós temos descanso e repouso para a nossa alma. Pai, que em nome de Jesus Cristo, todas as vezes dessa nossa caminhada, Senhor, que porventura, devido às lutas, devido, Senhor, a tantas coisas que vêm e vão, Senhor, se porventura nós nos cansarmos, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a encontrarmos descanso no Senhor e a recebermos do Senhor esse renovo que está prometido a Tua palavra, Senhor, aos cansados. Pai querido e Pai eterno, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor continue, meu Pai, ministrando mais aos corações que ouvir esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento. Se houve algum ponto desta mensagem, ó Deus, que foi mal explicada, Senhor, ou mal compreendida por alguém, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento, meu Pai, e continuar falando aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, depois dessa palavra tão linda que nós ouvimos, que para que nós encontremos descanso para a nossa alma, nós temos que vir em Cristo. Jesus disse: vinde a mim, porque Ele vai trazer alívio para a alma, Ele vai trazer descanso. E a única maneira de Jesus Ele entrar no coração é quando nós o convidamos. Ele está batendo na porta, Ele quer entrar, Ele sabe que a nossa alma ela está aflita, Ele sabe que a nossa alma ela não está tranquila,